Eu queria ter. Fala, queridos, boa noite a todos. Desde já agradeço a visita em nosso canal, aqui Jair Santos. Hoje o abraço vai para Matheus Eusébio, que mora no bairro Cidade Singer, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Eliabe Machado, que mora no bairro Vila Vitória, Campinas, São Paulo. Hoje estamos aqui com o nosso amigo, o Hélito Ramos, preletor. Meu amigo, como vai você? Tudo bem, com a graça de Deus, né? É um prazer estar aqui no seu canal, que Deus continue abençoando, te usando de forma grandiosa aí, levando esse trabalho maravilhoso aí na internet, né? Invadindo as casas cheias de bênção, com muita bênção, as palavras bonitas que a gente tem visto aí, né? E a gente fica feliz, ó, a gente fica feliz. Legal, meu amigo, um prazer meu. Meu amigo, por que Sansão? Qual foi o maior erro do Sansão que chegou a pagar com sua vida, a ponto de pagar com sua própria vida? Olha, assim, hoje em dia você vê muita gente diz que Sansão errou, só que Sansão foi um grande instrumento de Deus, né? Sansão foi um grande homem de Deus, foi um grande... É que na verdade, hoje em dia o ser humano, nós temos a falha de ver somente a fase ruim que nós temos, mas nós não vimos Sansão quantas vezes ele livrou o povo de Deus das mãos dos filisteus. Quantas vezes ele operou ali em nome de Deus, né? A palavra de Deus fala que quando vinha aquela força sobre ele, né, com a queixada de burro, ele tombou 1000 homens. Isso pouca gente vê, né? Então a gente tem essa falha nossa de achar que somente o erro, né? Mas Sansão, naquele exato momento em que ele se depara com aquela mulher, com Dalila, né? Você vê que realmente a carne dele impera. Né? Os olhos dele se enchem, porque ele teve oportunidades grandiosas de ter se casado com pessoas do povo de Deus, com mulheres do povo de Deus, né? Só que Sansão tinha esse lado dele, ele queria algo a mais. E se você for notar para o dia de hoje, é isso que está rolando por aí, né? É isso que a gente tem visto muito por aí. As pessoas não têm visto o que a gente tem por dentro, que as pessoas têm por dentro, olha somente por fora, né? Somente o rótulo, né? Aquele corpinho bonito, aquele olhar bonito, mas por dentro está todo destruído, né? E a gente sabe, irmão, que hoje em dia existem muitos jovens, muitas moças, muitos homens e mulheres de Deus, né? Que infelizmente estão fazendo a obra de Deus e são rotulados, né? São rotulados, alguns chegam a ser rotulados como quadrados, chegam a ser... Mas não é isso, irmão. São homens de Deus, né? E Sansão, naquele exato momento em que ele perde a sua força e que ele tem seus cabelos, suas tranças cortadas, eu acredito que bate essa rotulagem nele, né? Eu acredito que aquela fase humana toma conta dele, ele não consegue mais ter aquela força que ele tinha, né? Se você for ver, aquela força que existia em Sansão, ela voltou. Só que ele pagou um preço caro por isso. E hoje em dia tem muitas pessoas que pagam o preço. Estão pagando o preço assim, talvez não perdendo a própria vida. Mas você vê, estão caminhando sem força na terra. Por quê, irmão? Por causa do pecado, né? A história de Sansão nos deixa a lição do pecado, irmão. E o salário do pecado é a morte. Então Sansão, ele não errou assim a ponto de ser lembrado somente a parte ruim de Sansão, né? Porque Sansão foi um grande homem de Deus. Infelizmente a parte carne de Sansão imperou, né? Então é dessa forma que eu vejo Sansão. Eu não consigo ver assim só Sansão errou, mas Sansão foi um grande juiz. Sansão foi um grande homem de Deus. Tanto é que hoje a gente tem por base por isso, ó. Se a gente olhar com a visão de Sansão, enxergar quando Sansão enxergava, nós vamos ver o rótulo. Se a gente olhar a visão de Sansão cego entre duas pilastras, nós vamos enxergar o espiritual. E hoje em dia o que está faltando são pessoas enxergar espiritualmente, né? As pessoas enxergar uma vida diferente nas outras, né? Parar com essa rotulagem de achar que somente o físico, né? A palavra de Deus fala que Deus ele olha por dentro, o homem ele olha o estereótipo, mas o Senhor Jesus, Deus ele olha por dentro, ele vê a pessoa por dentro, né? Ele escaneia o homem por dentro, né? Então é dessa forma que Deus nos prepara. Hoje em dia, se você fazer uma análise entre a vida de Sansão comigo, com você vai ver que nós temos um pouquinho de Sansão também, né? Você pode entender que nós temos também um pouquinho de Sansão, né? Tem horas que aqueles olhos carnais imperam.
né? É a hora que a gente ira. A Bíblia diz irai, mas não pecai. É esse exato momento que a gente olha assim e fala, sabe, o sangue ferve, mas aí com a graça de Deus, que hoje nós vivemos o tempo da graça, né? Esse favor que a gente não merece, mas vivemos ele, né? A gente vai se acalmando, né? Que a palavra de Deus fala, ira, mas não peca, né? Naquele tempo, Sansão, ele se entregou à carne, né? Ele foi colocado no lugar de um animal, né? Ele foi preso, ele foi escravizado, né? E quantos escravos tem hoje, irmão? Até mesmo dentro da, se o irmão me permitir, até mesmo dentro da própria igreja, está cheio de Sansão escravizado, está cheio de Sansão que já está preso, né? Mas assim, nós vivemos o tempo da graça, e o que eu tenho para te dizer, que o nosso ouvinte aí que está nos ouvindo, fica em paz, irmão, sabe? A palavra de Deus fala, conserta, se coloca debaixo da potente mão de Deus, né? Se humilha diante dele, assim como fez Sansão, não foi? Você vê Sansão, eu acredito que Sansão colocou as mãos naquelas pilastras, ele clamou ao Senhor naquele exato momento, né? E ele começou a sentir a força de novo, né? Aquela força veio sobre ele. Então o que está faltando hoje dentro da igreja é esse tipo de visão sobre Sansão. Sansão foi um grande juiz, foi um grande homem de Deus que hoje nos deixou essa lição. Amém? Legal. Nós podemos definir ali como vaidade e propósito, né? Lado a lado. Isso, são duas pernas. Você sabe que, boa, são duas pernas, irmão. Jair. A vaidade de um lado, né? E o propósito do outro, né? E hoje em dia o que mais está deixando a desejar é a vaidade, né? Diz o pregador, vaidade, tudo vaidade, né? Então a vaidade tomou conta da vida de Sansão. Muitas das vezes ela toma conta das nossas vidas, né? Porque nós seres humanos carnais, nós somos vaidosos também, né? Mas nós temos que lutar com isso, né? Só que não é contra a nossa própria carne, é contra os principados, as potestades do mal. Legal. Meu amigo, qual a mensagem para o dia de hoje? Então, eu preparei algo aí que Deus colocou no meu coração, está lá em Lucas 8, né? Eu queria falar, justamente tem a ver com isso, varão, né? Se o irmão me permitir. Fica à vontade. Eu vou ler aqui, olha. Está lá em Lucas 8, 13, ele fala aqui, ó. 10. A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas por outro parábolas, para que vendo não sejam ouvido e não entendam. Esta é a parábola da semente e a parábola de Deus, a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, né, ouvem, depois veio o diabo, tira-lhes do coração, é a palavra que não se salvam, para que não se salve, crendo. Aí depois ele fala assim, e os que estão sobre a pedra, esses são os que estão ouvindo a palavra, recebem-a com alegria, mas não tem raiz, apenas creem algum tempo e no tempo da tentação se desviam. E vou ler essa última aqui. Vai. E as que caem entre os espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com o cuidado, a riqueza, os deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em terra boa, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto, bom, e dão fruto com perseverança. Né? Você vê aqui são 3 tipos de plantios, né? A semente que ela cai sobre uma areia, né? Que ela não tem uma fixação, né? Aí ele até fala aqui que é semelhante ao... aqui, ó. A palavra é que você ouve e depois vem o diabo e tira-lhes. Mas assim, como que o diabo vai tirar a palavra de dentro? Porque a palavra ela é viva, ela é eficaz, né? Ela corta, ela chega ao âmago da alma, ela, né? Ela faz divisão entre o corpo, as medulas, né? A palavra de Deus fala, ela é bem clara, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas por que ele está falando aqui que vem o diabo e toma essa palavra, né? Do coração da gente? Irmão, são pessoas hoje que vão à casa de Deus, são pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas são dispersas, né? Elas vão tipo, como que eu posso te falar, varão? No meu pensamento, são mortos-vivos, que estão indo à casa de Deus, mas sem nenhum propósito, sem nenhuma intenção. Estão indo à casa de Deus por simples conveniência. O irmão sabe que existem pessoas que vão à casa de Deus por conveniência, né?
A gente não pode entrar em detalhes aqui, mas existem pessoas que vão à casa de Deus por conveniência. Essas aí o diabo vai e traga a palavra no coração dela. E elas vivem sofrendo, irmão. Você pode ver que essas pessoas, elas sofrem diante da palavra de Deus. Elas sofrem, né? Você vai perguntar o que o pastor pregou. Elas ficam assim, né? Então, esse é o primeiro tipo de pessoa. E depois ela está falando aqui que está aquela no caminho, que ouvem, estão sobre a pedra. Esses aí, eles recebem com alegria. Né? Eles recebem a bênção, né, mano? Eles recebem, mas só que eles não reconhecem, né? Se você for ver os 10 leprosos de Cafarnaum, né? Só um veio, Senhor, se prostrou, Senhor, obrigado, segue, vamos, né? Mas eram 10, cadê os outros 9, né? Eles foram embora, ou seja, eles estavam, a raiz deles, o que Deus havia feito naquele exato momento, chegou ao coração, caiu, receberam a cura, receberam o milagre, receberam aquilo que eles foram buscar, né? Acabou, irmãos. Existe esse tipo de crente, existe esse tipo de pessoa que vai à casa do Senhor, ele quer a bênção, mas não quer o compromisso com o abençoador, né? Você pode ver que, se eu perguntar aqui para o varão, existe várias pessoas, né? Até mesmo quantas vezes nós mesmos, né? Acho que a gente tem que ser bem franco também, nós mesmos, quantas vezes passamos por lutas, por dificuldades, por aflições, né? Que chegamos a esse ponto, né? Nós recebemos a bênção do Senhor, mas não reconhecemos quem foi que deu a bênção, né? Você vê que existem pessoas que são curadas, milagres de maravilhas, são curadas de forma assim que a medicina já desenganou. Mas quando fala se vem, segue-me, como Jesus fala, né? Segue-me, toma tua cama e anda. Pera aí. Calma aí, que agora o negócio fica um pouco mais estranho, né? Então eu vou continuar do jeito que eu tô, eu vou vir uma hora ou outra, quando dá eu venho. Quando vai ver, meu irmão, essa pessoa o diabo já tragou do coração dela, né? Existe essa outra também que está falando aqui, está sobre os espinhos. São sufocados, cuidados com a riqueza e materialismo. Hoje em dia nós temos aí a famosa teologia da prosperidade, né? Em que as pessoas estão pautadas na riqueza, né? A palavra de Deus fala que é para a gente colocar o nosso coração na riqueza do céu, lá onde a traça não corrói, a ferrugem não destrói, né? Está lá em cima a nossa riqueza. Existe um outro tipo de pessoa que coloca todo o seu propósito em enriquecer na terra, né? Em ter uma estrutura financeira abençoada. Não que Deus não vá abençoar, não que Deus não vá querer isso para nós. Deus enriquece, sim, a palavra de Deus fala que é Ele que enriquece, Ele que empobrece. Mas de um outro lado, existem pessoas, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ele dizia o seguinte, existem pessoas que Deus prefere manter ela assim, do jeito que ela está, varão. Do jeito que ela está vivendo, é melhor que ela viva assim, porque se ela receber um pouco a mais, ela sai da presença do Senhor. Ou seja, ela está se deleitando, conforme está aqui, entre os espinhos. Ela foi criada em meio dos espinhos ali, sabe? Ela está preocupada com a vida dela ali, mas aqui na terra, né? Eu quero viver bem aqui na terra. A palavra de Deus fala que nós receberemos 100 vezes mais aqui na terra. É o nosso direito. Eu me lembro uma vez que um pastor falou, se a gente for colocar na ponta da letra, na ponta do lápis, tudo que está escrito na palavra de Deus sobre riquezas, irmão, nós seríamos os homens mais ricos da terra. Toda a riqueza era para ser nossa, né? Só que não atingimos isso, porque Deus sabe, mano. Deus sabe aonde que está os nossos limites, até as nossas limitações financeiras, né? Existem pessoas que ela trabalha. Eu conheci várias também, acredito que você já conheceu também bastante. Existem pessoas que se enriquecem de uma forma tão grandiosa, tão gloriosa, mas elas continuam na presença de Deus. Os espinhos que muita gente que está falando aqui é para aqueles que enriquecem, para aqueles que têm seu coração voltado ao materialismo, né? Voltado ao carro, voltado a praticamente se torna até mesmo uma idolatria. Esses tipos de pessoas, varão, ele é cotado aqui nesse tipo de semente, que é onde ele está plantado ali no meio dos espinhos, né? Aí falei o que cai em terra boa. Essa é a igreja do arrebatamento. Essa é a igreja que vai ser arrebatada. Ouvindo a palavra, conservam no seu coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança, com
perseverança. E ninguém acendendo uma candeia cobre algum vaso ou põe debaixo da cama, mas põe-se o velador para que os que entram vejam a luz. Nós estamos às portas da vinda de Cristo, meu irmão. Jesus está voltando. Aí a gente se pergunta, a palavra de Deus, ela tem sido lâmpada para os nossos pés, tem sido luz para os nossos caminhos? Verdadeiramente nós somos plantados nessa terra boa, fértil, à beira do ribeiro, como a palavra de Deus fala, né? Que por mais que nós somos cortados ali na beira do ribeiro, ela vem, ela começa, aquela água começa a hidratar aquela planta, ela começa a dar vida novamente, né? Que é o cheiro das águas, se faz tudo novo, ela começa a se renovar. Esses somos nós, irmãos. Em nome de Jesus, pela misericórdia de Deus, esses somos nós. Irmão Jair, hoje em dia o que a gente percebe nesse diálogo que nós estamos tendo aqui é muita coisa artificial, né? Como se fossem plantas dentro de estruturas artificiais, né? Ela tem um limite de crescimento, né? Você pode ver que a partir do momento que você tira uma planta de dentro de um copo daqui, você planta ela em um lugar maior, ela vai crescer, né? E Deus nos limita a isso, né? Deus ele mostra aqui pra gente que o que é plantado em terra boa, ele vai dar fruta, 100 vezes mais, e vai dando fruta em cima de fruta, é a perseverança, o amor, a prosperidade, vem tudo. Mas por quê, meu irmão? Porque agora nós temos um compromisso, isso fala de compromisso. Quem está em terra boa, quem está absorvendo esta palavra, está em terra boa, né? Quem está absorvendo esse tipo de mensagem que não te estrutura na presença do Senhor. Infelizmente, irmão, está nos outros tipos de plantio, né? Onde está e você pode ver, se você for reparar, que antes disso tudo está falando lá que aonde Jesus passou, ele fez milagres, né? Ele expulsou demônios, fez milagres, né? Tanto é que fala de Madalena. E aí ele senta com o povo e a multidão vem tudo em cima dele. Por quê, irmão? Porque ele tem palavra boa. A palavra de Deus fala que palavra boa foi essa, né? Hoje em dia nós vamos para a igreja, é como se nós fôssemos engessados. Nós vamos para ouvir o que nós queremos, não vamos para ouvir o que Deus quer. E aí nos tornamos pessoas, nos tornamos sementes que correm o risco de não ser mais plantado nessa terra boa. Os nossos frutos começam a cair, né? Aonde nós fomos enxertados na videira verdadeira, conforme a palavra de Deus, enxertado na videira verdadeira, nós recebemos todos os nutrientes da videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo, ela deixa de ficar com a gente. Esses dias eu estava tendo uma conversa lá na igreja com os irmãos e a gente estava falando sobre isso, né? E o que não dá fruto, aquilo que não serve, que não está dando fruto, aquilo que não está prosperando na presença do Senhor, que aquilo que não está prosperando espiritualmente, que não está crescendo na presença do Senhor, né? Porque Jesus é como se fosse aquele jardineiro que ele passa todo dia, ele vai regando um pouquinho, né? Mas ele preparou a terra boa, ele te jogou, a semente foi lançada numa terra boa, né? Ele está lançado ali numa terra boa, ele está começando a frutificar, está crescendo, está criando raiz. É igual o bambu chinês, não sei se o irmão já ouviu falar do bambu chinês. O bambu chinês ele é interessante, irmão, ele cresce um pouquinho, acho que cada 10 centímetros, se não me falha a memória, ele vai a 1 metro de raiz. Aí quem olha aquele bambuzinho chinês não vai dar nada para ele. É um negocinho tão pequenininho que você vai olhar para ele e falar, poxa, isso aí não tem nada, né? Esse tipo de planta não vai dar nada, qualquer vento vai arrastar. Só que abaixo ali é uma terra boa e que ele foi plantado, onde a palavra de Deus solidificou, onde a palavra de Deus fortaleceu, as raízes já estão chegando a quase de 1 metro já de raiz. Quando ele chega a 10 metros de comprimento, esse bambu, as raízes dele, irmão, estão gigantescas. E não tem nada que possa pará-lo. Não tem nada que possa tirá-lo daquele lugar. É como nós, mano. É como nós criamos essa semente nossa, né? Nós temos essa semente, nós estamos em terra boa, né? Nós estamos aceitando a vontade de Cristo para a nossa vida. Nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas, amando ao próximo como a ti mesmo. Nós estamos praticando isso.
E a partir do momento que você está praticando isso, você começa a crescer na presença de Deus, né? Então é isso que eu queria deixar aqui nesse dia de hoje, que tudo que está acontecendo hoje, tudo essa visão panorâmica que a gente tem hoje de Bíblia, de pregação, de louvores, temos que tomar cuidado, né? O que é que está te alimentando? Que nós estamos plantados. Agora, o que vai definir se foi plantado numa terra boa, se for definir se foi num pedregulho, ou se foi plantado ali na pedra, na terra boa, firme, em Cristo, para dar fruto, né? Somos nós, né? Porque a aceitação é nossa. O Espírito Santo, ele é educado, né? Ele vem com mansidão, ele entra. É como se ele chegasse em nós e falasse assim: eu posso entrar, eu posso falar com você, né? Ele vem falando com a gente, ele vem se anunciando, porque a palavra evangelho quer dizer alvoroço, né? Notícia alvissareira. Evangelho é uma notícia, e tudo que você pode ver, tudo que é notícia que a gente recebe da palavra de Deus causa alvoroço dentro da gente, né? Você já percebeu que causa esse clima gostoso dentro da gente? Por quê, irmão? Porque a gente quer estar na terra boa, né? A gente não quer só a bênção material, a gente não quer só a bênção intelectual, a gente não quer só aquele tipo de bênção que vai nos fazer crescer somente diante do homem. A gente quer a bênção de Deus, a gente quer andar com Ele, a gente quer ter certeza para quando aquela pessoa olhar, dizer para a gente, passar assim e falar: eis ali um homem de Deus, como foi dito para Eliseu. Eis ali um homem de Deus, né? Aquela mulher olhou para ele e falou: ah lá, eis ali um homem de Deus. Não é título, não é rotulagem, não é ser reconhecido. E para ser reconhecido como homem de Deus, irmão, tem que ser como Enoque, andar do lado de Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e foi arrebatado, foi tomado, né? Elias andou com Deus e foi tomado para si, né? Então são homens, Davi, por mais que ele pecou, Davi, por mais que, só que ele reconheceu a sua miséria pecaminosa, né? Ele reconheceu, então isso fez com que ele crescesse na presença de Deus. E Davi foi o segundo coração de Deus. Amém? Então é isso que eu gostaria de deixar para os irmãos aqui nessa oportunidade. Se firme, irmão, se firme na presença do Senhor, sejam sementes para absorver a palavra de Deus, né, para que ela possa transformar, que ela transforma, né, a palavra de Deus é transformadora, né? Tem um ditado que diz que a palavra ela convence, mas as atitudes ela arrasta, né? Então, para que o povo possa olhar para a gente como homens e mulheres de Deus. Amém? Amém. Irmão, muito obrigado pela palavra, foi uma ótima palavra. O Hélito Ramos, ele congrega na AD Belém, Mauro Marcondes, casado com Ladiane Ramos, também mora no bairro Mauro Marcondes. Meu amigo, quer mandar um abraço para alguém ou agradecer? Isso, eu gostaria de mandar um abraço ao pessoal da nossa igreja, nossa congregação lá, o pastor Paulo, os obreiros, né, que com certeza eles assistem seu canal também. E agradecer, irmão, pela oportunidade, né? Você sabe que nós temos essa nossa humildade de falar simples mesmo de Jesus, que Jesus é simples. Com certeza, o evangelho é simples. Quer deixar o número do irmão para pregar em alguma igreja? Deixa eu contar tudo, irmão. Obrigado. 983 27 12 61. 983 27 12 61. Tá? Deus abençoe grandemente, viu? Sua família, cada dia mais, que tudo de bom. Para finalizar aqui, eu quero mandar um abraço para Evandro Oliveira, que mora no bairro Vida Nova, Campinas, São Paulo. Mandar um abraço também para Sila Alves, que mora no bairro Cidade Cinza, Campinas, São Paulo. Desde já um abraço a todos e uma ótima noite. Aquele que me amou e